Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um OneCast. Nós já estávamos com saudades já. Ficamos aí num período de 2 semanas off, né? Vários eventos na igreja. Para quem não sabe, meu nome é Osanan Cruz. Estou aqui do lado do meu companheiro e parceiro do podcast, o pastor Marcão. É isso aí. Estamos aí mais uma vez, felizes, né? Pela oportunidade de gravar aqui mais uma vez esse bate-papo tão gostoso, né? Como você falou, estávamos com saudade, ficamos aí umas semaninhas off, porque muita atividade na igreja, aniversário da igreja, foi uma benção. Foi uma benção. Foi uma benção, estamos muito alegres. E hoje, né, Osana, com presenças ilustres aqui, grandes. Mais uma vez, né? Mais uma vez a gente tem a honra de receber 2 pessoas especiais e que já ficou na história da igreja agora, né? Com certeza, com certeza. Pastores aqui, pastor Luiz Benedetti, pastora Francine, pastores amigos, referência para nós. É um prazer tê-los aqui conosco, estamos de verdade muito felizes, muito felizes. O pastor, a gente gravou uma vez junto com o pastor Itamar, né, lá em Conérico, lá em Newtown, na Rescue Church, que é a igreja que eles pastoreiam, uma igreja linda lá. E agora estamos aqui em Ohio, né? Aproveitamos lá, né, o tempo que nós tivemos o café com pastores e depois fizemos a gravação lá. Foi uma benção. Bom, gente, obrigado pelo convite, tá, de poder estar aqui mais uma vez, podendo, né, contribuir um pouquinho aqui com esse trabalho abençoador de vocês. Essa revista da comunidade, né, acaba se tornando assim, né, uma revista para a comunidade, um apoio para a comunidade. Uma benção, uma benção. Obrigado, uma alegria estar aqui. E dessa vez agora com a minha casca de bala, essa mulher linda, a mais de todas. Se apresenta pra gente, pastora. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Francine Benedetti, esposa do Luiz Carlos. Estamos ali pastoreando a Rescue Church New England, Connecticut. E estamos muito felizes de estar aqui. Passamos dias abençoados, fomos muito abençoados e edificados pelos irmãos aqui neste lugar. Foi muito gostoso, né? Assim, foram 3 dias, né? Chegaram sexta-feira, né? Sim. E aí passamos sexta, sábado, domingo juntos. Muita atividade na igreja. Até falando um pouco, né? Assim, nos tocou muito também. O primeiro dia nós fizemos um encontro de casais, né? Os casais da igreja se uniram ali, todos juntos, nesse propósito de edificar os casais. E vocês contaram um pouco do testemunho de vocês que eu não sabia, assim. E nos edificou muito, assim, tocou muito nos nossos corações, porque realmente é uma história, assim, desafiadora, né? Mas onde o Senhor pegou aquela situação e transformou em propósito, em missão, né? Moldou, capacitou vocês. E eu fico muito feliz. Eu diria que quem sabe contar um pouco, né, dessa parte, eu acho que seria legal no podcast, porque como nos edificou tanto, também edificaria vidas, com certeza, por aí adiante. Amém. Amém. Então, bora, Francine. Começa aí. A gente, na verdade, né, fala até pouco sobre isso, né, Luiz Carlos? A gente tenta se mover, né, em novidade de vida, né, e às vezes a gente esquece um pouco de falar daquilo que o Senhor fez lá atrás, né? E é sempre bom a gente lembrar dos começos. E a gente, na verdade, né, Francine, a gente, assim, não é que evitamos falar, é que a gente quer viver aquele novo, aquilo que Deus está fazendo naquele momento, mas a gente tem percebido que quando a gente conta, né, essa história, as pessoas são edificadas, são impactadas, né, por causa da nossa história. Então, às vezes é necessário, sim, a gente poder contar um pouco daquilo que Deus fez, a forma que Deus fez, né, para nos atrair ao propósito, né? Então, vamos lá. Sim, é muito interessante, né? Porque cada pessoa carrega um passado, né? Cada pessoa carrega uma história. E às vezes quando a gente olha para a pessoa, a gente nunca imagina o que tem por detrás, o que aquela pessoa passou para poder chegar até ali, né? Então, no ano de 2000, eu vim para os Estados Unidos visitar uma amiga minha e conheci o Luiz Carlos, ele já estava aqui desde 1997, né? E nós nos conhecemos e começamos a namorar e foi tudo muito rápido e nos casamos e eu estava grávida. E quando eu já estava grávida de 5 meses, nós fomos visitar um primo meu que morava na cidade de Boston, no estado de Massachusetts. E lá nós fomos visitar uma universidade privada. E nós estávamos passeando, era um feriado aqui nos Estados Unidos.
e nós nos posicionamos no deck dessa Era bem o Memorial Day aqui. Memorial Day, Day. mês de maio ali, mais ou Sim, menos. foi dia 28 de maio de 2001. E nós nos posicionamos nesse deck para poder tirar uma foto, né? Tava eu, Luiz Carlos, o meu irmão, a minha cunhada e, na época, a esposa do meu primo. E nós nos posicionamos e um pouquinho para trás tinha um degrau onde ele ficou para poder tirar a nossa foto, né? E nós nos abraçamos e ele falou, todo mundo say cheese. E na hora que fez aquilo, pum, nós caímos, né? A estrutura do deck cedeu com 5 pessoas, né? E nós caímos ali, né, Luiz Carlos? Então, Assim, um detalhe para as pessoas não sabem muito, os decks aqui, que é a varanda do lado de fora ali dos apartamentos, sacadas, né? Eles são normalmente de madeira, né? sim. Assim, pra gente brasileiro até é um pouco estranho, mas é muito comum isso aqui, né? É muito comum. Aquele, no caso daquele prédio, ele não era de madeira, ele era de uma estrutura concreto, tinha os vergalhões. Mas estava condenado. Ele estava condenado, né? E se não fôssemos nós, seriam outras pessoas, porque ali era uma universidade. Poderia ter sido os alunos no próximo dia de aula, né? Então, nós fomos ali, aquilo ali cedeu, nós caímos para o 3º andar, a estrutura caiu em cima da gente, e quando isso tudo aconteceu, é uma fração de segundos. Parece assim que você não entende como aquilo ali tudo aconteceu. E nós nos machucamos muito. Eles me socorreram primeiro, eu fui considerada a vítima mais grave por estar grávida, e me levaram para o hospital, e depois eu não tive mais notícias do Luiz Carlos, nem de ninguém, eu não sabia se estavam vivos, se não estavam. E ali começou um grande tratar de Deus na nossa vida, né? Ali, nos primeiros dias que eu estava no hospital, eu fui diagnosticada paraplégica, né? E não tinha nenhum movimento, né, do pescoço para baixo, consciente de tudo que estava acontecendo, e eles sabiam que eu tinha quebrado algumas vértebras, mas eles não podiam me operar por conta da gravidez. Então eles disseram, nós vamos deixar que ela continue grávida até o quanto ela conseguir manter essa criança, e depois que ela tiver a criança, vai iniciar a possível recuperação dela ou não, né? E o Luiz Carlos foi levado para outro hospital. Então, eu fiquei 2 meses dentro do hospital sem nenhum contato com ele. Nada. A gente se falava, às vezes, né, dificilmente, né, por telefone. Uma pessoa ficava comigo, né, o dia inteiro. Tinha pessoas que ficavam com ele no hospital também. Mas foi um tempo muito difícil. Um tempo sem esperança. Eu não tinha condições, né, nem de ver uma televisão, porque eu ficava totalmente... deitada, com o pescoço imobilizado, tudo, né? Só tudo por sonda. As necessidades eram por sonda, alimentação por sonda e grávida, né? Então não havia uma esperança, né? Mas nós que conhecemos a Cristo, né? Nós sabemos que a nossa esperança é Jesus. E eu tive 18 médicos que passaram por mim e que disseram que eu jamais voltaria a andar. E eu tive um médico, um japonês, que trabalhava, ele era ortopedista nesse hospital, e ele falou para mim, você vai voltar, e a palavra do Senhor, né? Eu confiei em Jesus. O médico, né? dos médicos. O médico dos médicos. Amém. Né? E foi assim. E foi o que aconteceu, né? E era um desafio, porque a cada movimento eu sentia o dedinho do pé mexer, e eu falava para eles, mexeu. E eles falavam, não, isso é espasmo, isso faz parte do corpo, é o seu corpo se ajustando à paralisia. Então, assim, ao tempo que vinha a esperança, vinha aquele balde de água fria, né? E foi um processo, né? E depois eles não tinham mais o que fazer comigo, me mandaram para casa. A Francine rompeu, né? Quebrou 2 vértebras na cervical e uma na lombar. Torácica. E uma C4, na torácica. C5 e T12. Isso. Teve um detalhe que você contou também, de que você também foi em costelas, né? Sim. Pelvis. Sim. E que você cuspia sangue, né? Você achou que ia morrer. Sim, bem naquele momento do acidente, foi terrível, Marcos. Foi terrível, porque eu sempre tive muita destreza, né? Fui criado na fazenda, mexendo com gado, amansava cavalo, montava em touros.
Então eu sempre tive muita destreza. E quando eu caí no chão, a primeira coisa que eu fiz foi tentar me levantar para socorrer as pessoas que estavam deitadas. E eu botei a mão, levantei e caí. Não consegui firmeza. Botei a mão no chão, tentei ficar de pé, não conseguia, caía. Porque eu quebrei a pelvis. Né? Então, assim, bem no momento da queda, quando o deck abriu, eu tinha aquele... A gente fala hand railings, Corrimão. o corrimão, tinha o corrimão. Tentei me segurar ali. E isso deu um jogo assim no meu corpo. Então, quando eu caí no deck de baixo, né, eu caí bem encavalado em cima, né, desse parapeito, né, desse corrimão, bem sentado assim em cima. Né? E se eu caísse do outro lado, era assim, muito alto. Muito alto. Quarto andar, né? Cairia na rua. É. Cairia na rua, né? Então, assim, eu não estaria aqui para contar a história. Né? Naquele momento ali, um anjo me empurrou do outro lado e eu caí do lado de dentro. Então, isso rompeu minha pelvis. Eu quebrei também 2 vértebras e 2 costelas. E eu tentei ficar em pé, o sangue quente, né? A cabeça, o sangue quente. Tentei ficar em pé 2 vezes, não conseguia. E caía. Aí eu percebi que realmente algo tinha acontecido comigo sério por dentro. E aí eu me deitei. Eu me deitei, virei meio de lado e percebi sangue saindo da minha boca. Eu via o sangue saindo da minha boca. E eu fiz faculdade de fisioterapia no Brasil, quase me formei, cheguei no 3º ano. Então, assim, eu conheço um pouco, né? E quando você está botando sangue pela boca, tipo assim, ou você mordeu a língua ou alguma coisa séria. Hemorragia, alguma perfuração. Quebrou ossos, perfurou órgãos, enfim. Eu sabia que eu estava ali em risco, correndo risco. E eu falei, naquele momento eu falei para a Francine, falei assim, eu acho que eu vou morrer, né? Falei, cuida da nossa filha aí, porque eu acho que E uma dor, assim, que eu não sei descrever. Eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever. Uma dor terrível, terrível que eu sentia por dentro. A minha respiração ela era curta por causa da dificuldade, as costelas quebradas. Doeu muito, eu não conseguia, não tinha espaço para respirar, sabe? Era uma respiração curtinha assim, parecia que eu ia morrer sufocado também. E aquela dor intensa. E no momento, depois que eles foram retirados, né, porque aqui tem essa ordem, né? De socorro, né? Então, primeiro a grávida, depois crianças e mulheres, e dos jovens para os mais velhos. Então, eu era o mais velho e fui o último a ser resgatado. Eu fui resgatado pelo corpo de bombeiro, por aquela escada do lado de fora. Então, eles estenderam uma escada assim enorme até o deck, e por ali eu fui resgatado e fui retirado. E um bombeiro, ele ficava sempre comigo do meu lado. Inclusive, ele me acompanhou na ambulância até o hospital. E ele ficava comigo. Para mim, cara, foi um anjo de Deus, porque não é possível, Marcos. Ele falava assim para mim, don't worry, you're gonna be alright. Don't worry, you're gonna be fine. Quer dizer, não se preocupa, você vai estar bem. Aquilo vinha como um bálsamo, assim, cara, que me aliviava, me acalmava. Mas a dor era insuportável. E isso aconteceu, era o quê, Francine? Umas 2 da tarde? Umas 2 da tarde. Bom. Chegamos no hospital e eu, assim, eu queria muito que eles me fizessem um medicamento, me aplicassem morfina, alguma coisa, para tirar aquela dor. Mas eles não podiam fazer isso. Então, aquela introdução, aquela triagem, ver o que está acontecendo, eles não podiam fazer isso por causa dos exames que tinha que fazer. Então, eu fiquei sofrendo, cara, mas muito. A dor era intensa, a dor era muito forte. E eles vão movendo, né, para as radiografias. Exato, né? exato. É tudo muito rápido, acontece tudo muito rápido. Exato. E eu fui tomar essa morfina, já era de noite. De noite. Então, assim, eu lembro muito, cara, dessa dor que eu passei, né? A gente passa as dores e depois esquece, né? Fica a lembrança, né? Mas eu lembro muito desse momento, porque foi muito difícil, mas foi muito difícil passar. Eu me lembro que eu queria desmaiar. Eu queria apagar, eu queria desmaiar por causa da dor e eu não conseguia. Então eu passei aquilo na pele. Foi um momento assim que realmente hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo que o Senhor estava usando toda aquela situação, todo aquele momento para me quebrar por dentro, para quebrar minhas doutrinas, meus costumes. Eu sempre tive muito orgulho porque eu era forte e
tentando sempre fazer tudo na força do braço, resolver tudo do meu jeito, na minha força, ou ia para briga, ou dessa forma. Naquele momento eu estava ali entregue, completamente entregue, nas mãos dos outros, para ser cuidado pelos outros. Não podia fazer nada. E o Senhor começou um trabalho, né, na minha vida naquele momento, né? Então, assim, eu não quero me estender para não perder o fio da meada aqui da história, mas depois eu conto um pouquinho mais para a Francine continuar. Sim, sim. E aí foi esse processo que eles já identificaram que não havia mais nada a ser feito e eles nos mandaram, eles montaram um hospital na casa desse meu primo que morava em Boston, né? E quando eu fui a última a chegar, então quando eu cheguei, o Luiz Carlos já estava na casa, o meu irmão também machucou muito, já estava na casa, a minha cunhada, a minha prima, todo mundo já estava na casa, né? Então foi quando depois de quase 3 meses a gente se reencontrou. Depois daquele dia, né? Então, foi era o muito primo que você choro. estava indo visitar, acabou Tinha ido ficando lá visitar. como um hospital na casa Sim, dele. Na casa dele. hospital na casa dele. O que é Eles- muito difícil, né, gente? Você, de repente, paraquedas, 5 pessoas machucadas caírem dentro da sua casa, Uau. né? Foi E uma loucura, foi uma Foi. loucura. Eles montaram, né, na sala da na casa, sala, aquela né? cama de hospital. Aquela cama de hospital com todos os equipamentos ali para Sim. poder manter ela. Ela estava grávida, não podia fazer movimento nenhum. Então todo o cuidado que tinha que ter com a Francine era ali. Ela não podia sair para tomar banho, para fazer necessidades nem nada. Tudo era assim, ali na Cama. cama daquele hospital. O banho dela era ali com wipes, com os lencinhos molhados e era assim que ela ficou o tempo todo até a Rebeca nascer. Porque ela precisava de uma cirurgia, não podia fazer cirurgia por causa da gravidez. É. E com dores também, com toda essa... Muita, pastor, muita dor. E eu, no meu caso, eu não pude ter morfina, porque eu estava grávida. Exato. Nossa. Né? Eu não podia ter medicamento que afetasse a criança, né? Então, tinha que suportar. A única coisa que me consolava é que eu pensava assim, bom, se isso aqui dói tanto, eu acho que no parto eu não vou sofrer muito, né? Porque dizem que o parto é uma dor insuportável. Então eu pensei, não, nada vai ser pior do que isso aqui que eu tô passando. Mas algo legal, cara, é que Deus, o Espírito Santo, ele estava sempre dando prova de que ele estava na parada. Sempre, Glória né, a Francine? Deus. Sim. Sempre dando prova. Deus levantou, né, na época, a comunidade católica para nos ofertar eu me lembro até hoje, eu acho que era R$300, ou, perdão, $300 ou $500 todo mês, né? Porque eles falaram assim para mim, eu vou dar para você, porque vocês são casados, recém-casados, e a sua esposa precisa de coisas de higiene, produtos de higiene, coisas pessoais, e você não está podendo prover para ela. Então a gente vai estar Uau. abençoando você para você poder prover o mínimo para sua esposa nesse momento. Aquilo foi muito especial para mim, muito especial para mim. E bom, segue aí, senão eu vou... Você chegou depois de 2 meses, né? 3 meses. 3 meses. 3 meses. E aí a jornada não tinha acabado, né? Porque haviam muitas incertezas. Nesse momento eu já mexia, não ficava de pé, mas eu já mexia, né? Tinha alguns movimentos. E eu sabia que para eu voltar a andar, eu teria que passar por um processo longo de fisioterapia, né? Mas ainda tinha um desafio, que era o nascimento da Rebeca, né? Então, nesse tempo, como o Luiz Carlos disse, o Senhor levantou anjos, né? A gente teve o apoio da comunidade católica. O meu outro primo que morava lá também, eles eram irmãos. Ele era de uma igreja. Essa igreja também nos abençoou muito, né? Então, assim, nós somos muito cercados pelo amor e pelo favor de Deus nesse tempo todo. Essa parte, que gastar um pouquinho de tempo, porque foi muito importante. O outro primo dela, o irmão do Sandro, né? Evangélico. E ele levava os pastores, Sim. o pastor, a esposa, alguns líderes, para nos visitar. E eles iam orar por nós, assim, quase todos os dias, né, Francine? Todos os dias. Uhum. Quase todos os dias, orando e profetizando sobre a nossa vida. Sim. Foi quando a Francine começou a pouco se restaurar os movimentos, pouco a pouco. Ela não podia sentar na cama, né? Mas começou a restaurar todos os movimentos e tudo mais, né? Fazer as necessidades sem grandes problemas. Nesse tempo, na nossa recuperação, nós precisávamos tomar um medicamento que se chamava heparina. Para afinar o sangue
né? E você mede para Para afinar não o dar sangue. trombose, Para não dar coagular. esses êmbolos, né? Embolia. Embolia, tromboses, e para melhorar o metabolismo, melhorar, assim, também acelerar as cicatrizações, enfim. Então, eu tinha que tomar, eu e ela tínhamos que tomar todo dia de manhã, e é uma injeção. E eu aprendi a fazer essa injeção no hospital, para depois eu fazer em mim e fazer nela, todos os dias, de manhã e à noite, todos os dias, né? Eu tinha que fazer nela essa injeção e em mim, de manhã e à noite, todos os dias. É porque eles tentavam também, né? No começo eu tinha 3 enfermeiras por dia. Isso. Vinham uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Então, aos poucos, eles começam a retirar. E depois começou a vir 2 vezes, né? Aí depois começou a vir só uma. Para você ficar menos dependente deles e mais independente, porque eles acreditavam que era uma coisa que eu ia ter que lidar pro resto da minha vida, né? Então, o Luiz Carlos ajudando, né? Eu já estaria mais independente das enfermeiras, né? Deus, lembrar também do Bob, né? O Bob. Hoje ele já não está mais entre nós, já está no Senhor, né? Mas foi um americano que bateu na porta lá do nada, e via a gente lá. E ele via o irmão da Francine de muletas, eu de muletas. Eu só conseguia andar de muletas porque a pelvis quebrada, não tem o balance, né, o equilíbrio. E a Francine na cama de hospital, né, a Vivi, enfim, o pessoal quebrado, né? E só que ele via em nós um ânimo diferente, uma alegria. Porque apesar daquilo tudo, a gente estava todo mundo ali na sala, todo mundo machucado, em volta ali daquela cama de hospital, todo mundo conversando. E a gente, às vezes, fazia piada da situação, ria, contava uma coisa ou outra. E um dia ele entrou, ele fez amizade com meu pai. A gente não sabe como ele apareceu lá. Ele apareceu no condomínio. Foi assim, Deus que enviou, Sim. porque esse senhor, ele de vez em quando trazia coisas pra gente lá comer, que a gente só imaginava, a gente não estava sem dinheiro, a gente estava sem trabalho ali, estava sem dinheiro. Isso só na linha do tempo, isso já foi quanto tempo depois do acidente? Aí nós estamos 5 meses. pro quarto mês quarto aí, mais ou mês, menos. porque né, foram quase 3 meses dentro do hospital. Isso foi depois que a gente saiu e foi para casa do meu primo. Então, assim, ele ia lá, ele fez. Nisso, os meus pais foram, né, pela necessidade de ver o que tinha acontecido. Ele fez uma amizade com meu pai, ofereceu trabalho para o meu pai. Para ajudar a gente. Para ajudar, porque a gente não tinha dinheiro nem para comer. Porque o pai e a mãe da Francine vieram do Brasil para dar um apoio para nós. Sim. Né, naquele momento. Sim. Então ele ofereceu trabalho para o meu sogro, seu Celso, somente para nos ajudar. Para nos ajudar. E ele ia ali buscar o meu pai, ele entrava, sentava, conversava e ele perguntava pra gente: como vocês estão sorrindo? E isso era uma dúvida dele diária. Todos os dias ele perguntava: como que no meio, ele fazia assim, no meio desse caos, vocês estão sorrindo? Né? Isso foi uma coisa que moveu muito ele. Né? O brasileiro é muito espontâneo, né? Brincalhão, faz piada de tudo. E consegue rir até na tragédia, na né? tragédia, isso é muito típico, eu creio, também do nosso povo. Né? Isso. E então os dias foram passando, né? O Senhor foi me fortalecendo. A minha força de vontade também, eu pensava como seria, né? Eu numa cadeira de rodas, ou não sabia a extensão que iria ficar, né? A minha coluna, as consequências, como que eu iria criar uma criança, um bebê, que completamente depende, né? Então foi um tempo muito desafiador, um tempo de muitas dúvidas, né? E nós fomos cada dia mais aprendendo a confiar no Senhor em relação a isso tudo, né? E o tempo foi passando. Um detalhe também importante. Eu venho de tradição católica, então eu não conhecia nada de Jesus, né? Esse mundo gospel de crente, eu não conhecia nada. E aliás, eu não gostava muito. Tinha um pouco de aversão assim aos crentes, né? E foi um momento que Deus começou a trabalhar na nossa vida. A Francine também, ela ia na igreja, mas ela ia só por ir nos domingos, só por bater o ponto mesmo, porque ela, na verdade, ela estava desviada dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor. Então foi um momento que Deus, uma ferramenta que Deus usou para nos atrair até Ele. E Osanã, Marcos, eu assim me lembro assim dos detalhes,
dos momentos do Espírito Santo trabalhando, sabe, no meu coração, dentro de mim. Eu me lembro das experiências que eu tive com o Espírito Santo, fortes, a experiência que eu tive. Eu estava vivendo, antes disso, antes de eu conhecer ela, eu estava vivendo um momento de depressão, uma depressão muito profunda na minha vida. E pensando até tirar a minha vida. Fiz uma oração do meu jeito, no meu quarto lá, Jesus não, eu disse, Deus, dê um jeito na minha vida antes que eu dê. E foi quando apareceu a Francine e começou a me levar para os cultos, e Deus começou a usar o pastor, o pregador, para falar o meu coração. Então começou um processo. Mas eu não abria o meu coração, eu sentia algo diferente dentro de mim, mas eu não abria o meu coração para entregar a minha vida e me aprofundar no que estava acontecendo. Então, aprove a Deus usar essa ferramenta, o acidente. Por isso eu disse no culto, né, que foi a melhor coisa, eu não tenho dúvidas que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Deus ter usado essa forma para poder me atrair, me aproximar dele, para eu ter experiências com ele, para eu ver que Deus é real, Deus é de verdade. Deus é de verdade, age mesmo, sabe? Então, isso tudo foi nos atraindo até o Senhor. Eu me lembro das profecias, ainda sem entender, mas eu me lembro das profecias que eram liberadas sobre as nossas vidas. Daquela forma, assim, a gente conhecer Deus, eles vinham orar por nós e liberavam palavras proféticas sobre as nossas vidas, inclusive palavras de que nós seríamos pastores, né? E a gente não entendia nada, mas eles estavam lá orando por nós, né? Fazendo o bem, a gente aceitava sem entender. É tremendo, né? O poder do Espírito Santo, não, é tremendo. Eu fico imaginando que agora a gente está contando, assim, em fatos, tentando resumir, né? Vocês estão resumindo. Mas, por exemplo, escutando a pastora Francine falando, ela com um diagnóstico de uma paralisia completa, grávida, sem saber o que ia acontecer, vocês sem recursos, dependendo dos outros para tudo. Ela todo dia ouvindo o diagnóstico, vocês têm que acostumar com essa vida, mas ainda mantendo uma fortaleza mental ali, né? Porque nossa filha, a Rebeca, para chegar ao mundo naquele ambiente, sabe? Então, assim, o mental, o emocional, Deus, assim, trabalhou muito. Precisou ser forte. Só é possível pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Eu digo que qualquer um de nós, numa situação dessa, não dá nem para descrever, só vocês que viveram. Mas muitos teriam se derrubado, assim, de depressão, de não querer viver, de querer jogar a toalha. Porque um recém-casado, né? Uma vida promissora na América, ela tinha acabado de chegar, né? Vamos dizer assim. Sim. Nem pensava que ia viver, mas foi tudo acontecendo, né? E aí, de repente, esse diagnóstico, toda essa situação é o Espírito Santo mesmo, para dar essa fortaleza e para falar, eu que vou te levantar, né? É eu que vou fazer. Sim. E aí teve a questão do testemunho do milagre da cura mesmo da Francine, né? Que foi muito bonito. Sim, e sabe, pastor, assim, hoje, assim, quando eu paro para pensar, eu penso assim, como eu posso, em alguns momentos, né, que a gente passa lutas e tribulações, como eu posso não servir a Deus? Né? Um Deus que me livrou da morte, né, me livrou de um diagnóstico, né, de estar presa a uma cadeira de rodas, ou talvez não, né, a gente não sabia a extensão, né, da paralisia. Então, assim, como eu não vou servir esse Deus? Né? E nossa filha nasceu saudável. Então eu pensava por parto normal. Por parto normal. E então eu penso assim, como eu não vou ser grata a esse Deus? Tudo que eu fizer até o dia que eu partir dessa terra é pouco mediante tudo aquilo que ele fez por mim. Primeiro ele já morreu por mim, né? E depois, né, esse livramento e essas coisas todas, né? Então, o tempo passou. Depois de 5, 6 meses, nós já estávamos aptos para voltar para Connecticut. Isso aconteceu lá em Massachusetts, tivemos que ficar lá. Depois de 5 meses, eu, né, já tive assim, alta do hospital para começar a trabalhar. Então eu voltei para Connecticut, comecei a trabalhar e voltava para Massachusetts todos os finais de semana. Eu continuei para poder estar com ela, porque ela ficou um tempo mais, né? A Rebeca já tinha nascido, nossa filha mais velha tinha nascido, mas ela
não podia ainda estava em tratamento, em cuidados. E depois de uns 3 ou 4 meses, uns 3 meses mais ou menos, fazendo essa trajetória, né, indo e voltando, o médico liberou a gente. Alugamos um apartamento lá em Connecticut, lá em Danbury, e aí eu levei ela. O apartamento era um estúdio. Um estúdio pequenininho assim. Era só um banheiro, um banheiro cabia uma pessoa, uma cozinha que cabia uma pessoa. Aí levei... E um quarto-sala que só cabia a cama e o berço, né? Porque a gente não tinha condição financeira. Busquei a esposa, levei para Connecticut com a minha filha, e aí começou a nossa história. E aí eu precisava trabalhar com as costas daquele jeito. Sim. Foi muito difícil. A readaptação ao trabalho da construção aqui, com as costas daquele jeito, doía muito, sabe? E aquela readaptação e tudo. E eu não queria que ela trabalhasse, queria que ela... Porque não tinha condições também, né? Já tinha voltado a andar, mas ela voltou a andar, mas com aquele prognóstico de que você vai ficar encurvada, você vai se encurvando até, né? Enfim, os médicos foram muito pessimistas com a gente, né? Muito pessimistas. Sim. Mas num desses momentos, agora eu já mais com bastante fé e crendo bastante assim que Deus estava no negócio, mas não querendo me render aos crentes. E num desses cultos, eu me lembro que veio um pastor australiano. Conta, Francine, essa história. Veio um pastor da Austrália, na igreja a qual nós frequentávamos na época, e ele era muito conhecido, que Deus o usava muito para poder, com dom de cura, né? E no final do culto ele pregou, ele fez um apelo, e ele falou assim: eu gostaria que viesse aqui à frente as pessoas que precisam alguma cura no físico. E eu tava parada assim, só senti um empurrão nas minhas costas. Era o Luiz Carlos: você. Foi eu que tava dando essa força. Incentivo. De uma maneira sutil, sabe? O cara falou assim, foi uma conferência de 3 dias, né, Francine, de curas, né, de milagres de curas. Uhum. E eu via Deus usando ele para curar pessoas. Aquilo foi um teste para mim também, sabe? Eu via Deus usando ele para curar pessoas. Ali assim. Então, quando ele falou assim, acho que isso foi no 3º dia, mas agora eu quero chamar aqui, ele pregou, eu quero chamar aqui agora quem precisa de receber uma cura. E a Francine ficou meio assim, eu dei aquela força, né? Falei, vai, mulher. E nessa época, né, apesar da fisioterapia, quando nós voltamos para Connecticut, eu fiquei 2 anos fazendo fisioterapia, ia 3, 4 vezes por semana, e nessa época eu ainda sentia muitas dores. E os médicos sempre me incentivando a fazer uma cirurgia nas costas, sempre. E eu comecei a não ver só um médico, eu via outros ortopedistas para ter opiniões diferentes, né? E teve um ortopedista que falou assim: Francine, acredite na sua idade, né? Isso já em Connecticut. Já em Connecticut, E eu era uma pessoa, na minha adolescência, eu era praticava muita atividade física. Então ele falou: você tem um condicionamento muito bom. Então, acredite no seu corpo, você é jovem ainda, você consegue, não faça cirurgia. Às vezes os médicos forçam você a fazer por causa da questão, né, que eles vão receber mais por conta disso. E aí eu acreditei nesse médico. Eu falei: sim, eu não vou fazer, eu vou tentar com a fisioterapia e tudo. E eu fui. Mas eu sentia muitas dores, muitas. Eu tomava muito remédio para dor, muito Advil, Tylenol, tudo quanto é tipo de analgésico, né? Eu me freiei, eu não queria tomar o que eles chamam de painkillers, né? Aqueles remédios muito fortes, que causa dependência. Que causa dependência. Eu não queria, eu tinha medo porque eu tinha uma criança para criar, né? Então, assim, e eu falei: eu preciso de uma cura. Né? Até quando o meu estômago vai aguentar tanto remédio assim? E nesse dia, né, movida pelo Espírito Santo e pela mão do meu marido, eu fui lá na frente e esse homem, ele tinha uma aparência assim estranha, excêntrica. Né? Mas excêntrica. Ele era bem diferente. Ele era bem diferente. O detalhe que me chamou a atenção, ele pregava com uma latinha de Pepsi, ele bebia uma Pepsi quente. Quente. Tinha que ser quente. A latinha de Pepsi. Ele pregava e ele bebia Pepsi quente. Era o estilo dele. O jeitão dele. E aí, ele chamou lá na frente e quando eu cheguei, ele perguntou assim para mim: você crê que Jesus pode te curar? Eu falei: creio. Aí ele falou assim: você crê que ele está aqui? Eu falei: creio.
E ele falou assim, você crê que é só um toque? Ele pode te curar? Eu falei, creio. Ele falou, qual é o seu problema? Eu falei, eu quebrei minhas costas, coisa e tal. Aí ele, tá, abaixa. Aí, pra eu fazer um movimento assim, eu fui só um pouquinho, né? Que eu não sentia muitas dores, eu não conseguia. Aí ele, você só vai até aí? Eu falei, sim, eu só vou até aqui. Aí ele falou, tá bom, então eu vou orar por você. Se ele quiser te curar hoje, ele vai te curar. Eu falei, amém. E eu, até então, era muito assim... Não gosto desse negócio de cair. Eu falava pro Luiz Castro, por isso que eu não queria ir lá na frente. Eu falei, esse negócio de a pessoa pôr a mão em você, você cair, eu não gosto disso. Aí você com medo também das dores, né? Tudo isso, o desconforto e talvez. Pastor, eu tinha medo de tudo, né? Porque eu vinha de uma situação que eu estava muito fragilizada. Uhum. Então eu falei, não, vai que ele faz alguma coisa, me deixa pior do que eu já tô, né? E, enfim, aí ele olhou, mas eu falei, bom, nós estamos aqui, né? O Senhor já me livrou, eu não creio que vai acontecer nada de mal, aquela coisa toda. Ele orou por mim, assim, um sorriso amarelo, e colocou a mão na minha cabeça. Uma oração simples. Uma oração muito rápida. simples. Parecia que ele estava conversando comigo. E ele foi, soprou. Quando ele soprou, eu não sei te dizer, eu não vi mais nada. Não vi mais nada. Eu fiquei sem chão. Aliás, você viu o teto. Eu acho que eu caí. Eu senti uma quentura no meu corpo, assim, da cabeça até o meu dedão do pé, uma quentura. E levantei meio desnorteada, com as irmãs me levantando. E ele pegou e falou assim, levanta ela. Eu levantei, ele soprou de novo e eu caí de novo. Foi umas 2, 3 vezes. E quando eu levantei, ele falou assim, o que você sente? Eu falei, nossa, eu senti uma quentura. Aí ele falou, abaixa. Eu abaixei, encostei minha mão no chão. Todos os movimentos que eu não conseguia fazer antes, eu fiz. E a partir desse Glória dia, a eu Deus. nunca mais precisei tomar remédio. Eu fui Ela curada. não sentia mais dor. Mais nenhuma dor. Uau. Fui liberada da fisioterapia. Os médicos chegaram à conclusão que eu realmente não precisava mais fazer nenhuma cirurgia. Né? E foi a minha cura Mas completa. até hoje, quando ela precisa fazer alguma radiografia, dá para ver nas vértebras ali a consolidação ali óssea. Calcificação. A calcificação ali óssea. Eles Mas sempre me perguntam. Os médicos sempre O que aconteceu? me perguntam, o que aconteceu? Porque eles conseguem ver. Uau, e dores, tudo. Como eu sentia antes, não, nunca mais, né? Hoje tem coisas, né? Se a gente ficar um pouco sem fazer exercício, A idade. Acontece comigo também. a idade também, né? Vai chegando. Mas assim, como antes, não, foi uma cura completa. E ao mesmo tempo que acontecia essa cura no físico, o Senhor também ia nos curando por dentro. por dentro. Foi Por dentro. muito desafiador, Tremendo, como você tremendo. disse, né? Recém-casados, com uma criança, sem estrutura, sem nenhuma, zero rede de apoio, não tinha ninguém para poder ajudar. Né? Uma curiosidade, aproveitando esse monte de coisa que você elencou. Em 2001, nesse período, foi quando teve aquele trágico lá das torres Gêmeas, gêmeas. a queda. Como isso afetou no dia a dia? Porque o país O ficou... psicológico, né? Virou de cabeça para baixo. Sim, nós estávamos em Boston, né? A Rebeca era para nascer dia 15 de setembro, ela nasceu dia 17 de agosto, então ela veio antes. Então, quando as torres caíram, eu me lembro muito bem que eu estava no quarto, a minha ex-cunhada chegou e ela falou assim, Fran, liga a televisão. Aí nós ligamos a televisão, foi bem na hora que estava passando o segundo avião que bateu na segunda torre. Foi E ela- aquele a gente viu ao vivo, Ao né? vivo. Foi ao vivo. Aí ela falou assim, alguma coisa está acontecendo em Nova York, né? Foi um baita de um Foi, susto um para susto. nós. Aquele... Pastor, isso é uma coisa assim que a gente não imagina, né? Ninguém Não, para assim, pensar uma tá coisa. acontecendo agora, vai começar a terceira A guerra. ficha vai- demora um tempo pra cair, né? Demora, é uma coisa assim, né? E a família ligando, querendo saber, que a gente morava muito próximo de Nova York, né? Mas, enfim, foi um desafio muito grande aquilo ali, o sofrimento das pessoas. Nossa, até hoje, né? A gente já foi lá no monumento várias vezes, porque quando os amigos Marca, querem né? ver. Muito. É muito Porque triste. eu fico imaginando como é que não tem... Passando por tudo isso, por toda essa O situação... psicológico ali, né? Psicológico, Sim. Aí depois acontece um evento negativo desse Sim. que comove não só o país, mas o mundo todo, mas principalmente o país daquela região onde vocês Sim. vivem. Sim, Deve ter virado algo assim... foi. Sim. Maluco. Foi uma comoção. Momento escuro, né? Foi. Na história da... Eu não creio só dos Estados Unidos, mas na história da Do mundo. humanidade, Sim, né? sim. Até hoje, né? A gente
conversa sobre isso, é uma coisa que a gente pensa assim, como isso aconteceu, né? E consequências que tem na vida de várias pessoas até hoje por conta disso, né? Mas foi esse o agir do Senhor na nossa vida. A partir desse momento nós nos apegamos muito com Cristo, né? Na nossa caminhada, nós decidimos naquele momento que a gente iria... não é virar crente, mas a gente só iria retribuir a ele tudo que ele tinha feito por nós. Uma adoração, né? O que Exatamente. a gente falou muito nesse fim de semana, aquela adoração. A gratidão. Com gratidão e que foi, que o Senhor foi experimentado, né? No deserto, Sim. na angústia. Sim. Que você adora com propriedade, dizendo assim, eu estive lá, ele me carregou no vale, né? Sabe, Marco, aquele texto que acho que é Deuteronômio 8, se eu não me engano, eu não me lembro agora, que Deus fala para o povo de Israel: eu te trouxe ao deserto para te provar, para te testar, para ver onde está o seu coração. Eu entendo perfeitamente esse lugar. E eu entendo que o deserto não é ausência de Deus. A gente, por nossa carnalidade, humanidade, e a forma com que nós aprendemos no passado, né, de como a gente é abençoado por Deus, entre aspas, entendemos que bênção é ter coisas, que bênção é não estar com falta das coisas. Mas, na verdade, bênção é você ter Deus. Próximo. Essa é a maior bênção, é você ter Deus. E nós vivemos aquele momento todo com Deus, por isso a gente estava feliz. Deus iniciando um propósito, um trabalho dentro de mim. Eu me lembro que quando eu deixei o hospital, meu primo colocou um hino no carro e eu fui meia hora do hospital até chegar em casa chorando. Cara, eu era duro de coração. Aquilo veio de uma maneira compulsiva que eu não conseguia parar de chorar. O Espírito Santo trabalhando. Quando voltamos para Connecticut, eu com tanta fome e sede de Deus, eu comecei um seminário, estudar, fazer uma escola, seminário, teológica, sem me converter. Eu queria conhecer mais a palavra, sem me converter. Deus estava dentro de mim, né? Trabalhando e me atraindo a Ele. Processo ali. Aquele processo, e eu tentando entender Deus. Eu tentando entender, porque eu sabia que era o caminho, mas eu não entendia. Eu queria entender. Eu comecei uma escola teológica. Né? Eu me formei na Friends International Christian University, numa branch em português, lá em Connecticut. E no primeiro semestre, todas as dúvidas que eu tinha, parece assim, que Deus foi tirando uma a uma, assim, ó. No primeiro semestre, todas as dúvidas que eu tinha, assim, Deus foi tirando, usava os professores, amigos, pessoas da minha classe, e eu não entregava minha vida para Jesus, né? Então, o nosso acidente aconteceu em 2001, eu entreguei minha vida para Jesus em 2002, eu me batizei em 2002, foi um processo de um ano, assim, para eu poder entregar definitivamente. Eu me lembro que veio um pastor batista pregar numa igreja pentecostal, né? Porque Deus não tem lógica, né? É multiformas do Senhor. Multiforme, é a forma de Deus abrir. E aquele pastor falando manso, uma palavra simples sobre Jesus. Eu não me lembro o sermão dele, mas ele falava muito, era uma mensagem muito cristocêntrica sobre Jesus. E aquilo tocou profundamente o meu coração. Só um detalhe aqui, o outro pastor, né, que era o pastor local da igreja, cara, Deus usava fortemente aquele cara para falar o meu coração, fortemente. Mas ele fazia uma parada, né? Ele falava assim: agora, todo mundo fecha o olho no final da mensagem, né? Todo mundo fecha o olho. Aí as pessoas fechavam os olhos, ele falava assim: agora quem ouviu o Espírito Santo falar no seu interior, levanta a sua mão aí. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão aí. Aí eu lá no meu banco levantava a minha mão, né? Todo mundo de olho fechado e tal, eu levantava a minha mão. Aí pode abaixar, pode abaixar. Aí ok, aí depois que todo mundo pode abrir o olho, ele fala assim: agora quem levantou a mão, vem aqui à frente. Eu falei: aqui que eu Ele vou. falava pra mim. Pegadinha do malandro. Eu falei: não vou não. Né? Ele fazia essa parada. Eu falei: não vou não. Mas esse pastor, cara, com uma maneira muito simples e uma palavra muito cristocêntrica, Jesus falou muito ao meu coração. Foi irresistível. Irresistível. E eu fui, por minhas pernas e minha vontade, entregar minha vida para Jesus naquele dia.
Aí, assim, a partir dali, eu nunca mais deixei de caminhar com o meu Senhor, né? Testemunho, né? Tudo que Ele fez na minha vida e está fazendo na minha vida, né? A partir dali estamos aqui. A partir dali, nós estamos aqui, né? É uma obra em construção. Temos muitas coisas ainda para caminhar, para aprender, mas, assim, foi um tempo especial, Marcos. Esse testemunho, esse acidente, foi um start, cara, para a gente começar a nossa caminhada com muita fé, crendo de verdade no sobrenatural, né, Francine? No sobrenatural do Senhor. E no meio desse caos todo, né, o Senhor também teve o cuidado de colocar pessoas, né? Pessoas Sim. da parte dele, né, ao nosso lado. Assim, é difícil a gente não citar, mas se a gente citar nomes, a gente vai estar sendo injusto com outras pessoas, Isso. né? Mas, assim, a gente agradece. Eles sabem quem eles são, né? E a gente agradece muito a vida de cada um deles, porque cada um teve uma participação muito grande, muito especial para construir quem nós somos hoje, né? Isso. Aquela história, né? Ele vai conosco na fornalha, né? Isso. Ele entra na cova Exato. e ele envia os deles, né? É incrível. Essa semana, como foi a semana de aniversário da nossa igreja, foi uma benção. E a gente vem ali com os líderes numa temporada assim de jejum e consagração, né? A gente tem esse costume de pedir ao Senhor que abra os céus, né? Que mova. E foi tremendo o que aconteceu. E eu, voltando a estudar um pouco ali sobre o jejum, né? Essa busca com o Senhor, e eu aprendendo cada vez mais que o jejum, ele nada mais é a gente morrendo novamente, a nossa carne, né? É nós diminuindo a nossa carne ao máximo, sacrificando a carne, tirando ali dela, que é aquele alimento, às vezes, porque quando a gente está muito vivendo o nosso dia a dia, normalmente, a carne normal, né, do dia a dia, o espírito acaba não ficando tão sensível. E Deus, o tempo todo, ele está querendo relacionamento. Ele está o tempo todo querendo relacionamento. Então, quando eu diminuo a carne, é quando o espírito se torna mais sensível para esse relacionamento com Deus. E o deserto nada mais do que é isso, porque no deserto não tem estrutura, Tem nada. não tem muitas vezes o controle, você não tem um controle, você não tem a força do braço, você não tem Só nada. a dependência. É relacionamento, porque quando, na passagem, quando o Senhor manda Moisés ir falar com o faraó, diga que eu quero que o meu povo vá para o deserto me adorar. Isso. A palavra era essa. Eu quero que o povo vá ao deserto me adorar. Então, como assim? Eu vou tirar eles do controle, da estabilidade ou das coisas comuns para amassar a carne, diminuir a carne, para que eu relacione, eu entre em cena, eu relacione com ele. Então, essas tragédias na nossa vida é relacionamento com Deus, porque eu conheço o Deus da provisão no perrengue, né? Eu conheço o Deus da cura na enfermidade, né? Eu conheço o Deus poderoso quando eu já não tenho força mais, né? Coração quebrantado. E sabe, pastor Marco, pegando esse gancho que você está falando, eu aprendi a ver Deus em todos os confrontos e situações adversas, em tudo. Mesmo um confronto pessoal, mesmo algo que eu falo assim, por que isso aconteceu? Mesmo coisa que a gente vê que é injustiça, né? Nós somos pastores, né, de igreja local, e você vê muitas pessoas que falam, que se levantam às vezes sem motivo. Às vezes tem motivo, mas às vezes não tem motivo. E em tudo, eu vejo Deus trabalhando em mim, na minha vida. Eu não tomo isso como uma afronta pessoal que venha de A ou B pessoa. Não, eu tomo isso vendo Deus usando aquela situação, aquela forma, para trabalhar na minha vida. Então, assim, a gente aprende bastante com o nosso pastor, o apóstolo Germínio, o apóstolo Rafael Conrado, sobre você não se ofender, né, diante das afrontas e ofensas, né? Mas eu tinha já aprendido isso, né? Eu tinha já entendido isso. A gente, nas humilhações que nós passamos na vida, né? E a gente aprende que humilhação, né? Isso é algo que eu aprendi também, que quero passar aqui para vocês. Humilhação é um ambiente provocado para a gente se humilhar, tá? Humilhação é um ambiente provocado, e eu digo por Deus, para a gente se humilhar, porque Deus não humilha. E ninguém tem o poder de nos humilhar, absolutamente ninguém, porque a gente faz com aquilo que a gente quer. Por isso a gente assume esse controle. Ah, mas eu fui humilhado, pastor. Não. Você foi agredido no seu orgulho,
não humilhado. Porque Deus provoca uma atmosfera de humilhação, um ambiente de humilhação para você se humilhar. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, segundo de Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, é segundo de Crônicas ou no primeiro? Eu acho que é segundo. Segundo de Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Aí outro texto lá no Novo Testamento, segunda Crônicas 7,14, outro texto lá no Novo Testamento, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. Então o poder de humilhar está em nós. Humilhar não é uma maldição. Nós, crentes, precisamos aprender isso. Humilhar é uma bênção. O Luiz Hermínio, né, ele fala como humilhar quem já se humilhou, né? Exato, porque a Bíblia diz que os humildes serão exaltados, né? Os que se humilham serão exaltados. Não são os soberbos. Quem são os soberbos? Os soberbos são aqueles que reagem da mesma forma como que foram humilhados. Eles são soberbos. Eles vão agredir as pessoas de volta, eles vão pagar na mesma moeda. Se falou de mim, eu vou falar dele. Se me humilhou, eu vou humilhar. Se me ofendeu, eu vou ofender. E por quê? Porque isso feriu o nosso orgulho. Na verdade, o ambiente de humilhação revela o nosso coração. Para nós mesmos. Porque se eu quero pagar na mesma moeda, eu estou sendo soberbo, carnal, agressivo. Então Deus dá um ambiente de humilhação para nós nos humilharmos, sabe? Existem pessoas que dentro de um ambiente de humilhação se tornam mais soberbos ainda, saem daquele ambiente mais soberbos ainda do que entraram. Não aproveita aquele momento para entender o que Deus está fazendo. Eu entendi isso lá atrás, que eu precisava usar. Então, assim, todas as vezes que eu passei por afrontas ou humilhação, e eu já passei por alguns, um outro dia a gente pode conversar sobre isso, já passei por alguns momentos, mas em todos eles eu não levei pessoal. Eu não levei para o lado pessoal de ninguém. Eu entendi como Deus estava fazendo algo na minha vida para trabalhar no meu coração, para me tornar uma pessoa melhor. Eu uma vez falei na igreja, né, sobre aquela passagem do joio e do trigo. E muito interessante que eu estudando, eu vi um biólogo ali explicando que uma das diferenças do joio e do trigo são as raízes. Ele fala, tem várias, né? A gente tira muito ensinamento dessa passagem. Sim. Uma, por exemplo, quando você amassa os dois, por fora eles são idênticos, né? Quando você amassa, um tem fruto, o outro não. Mas uma das diferenças são as raízes. Ele explica que o joio, as raízes dele são superficiais e ele usa as raízes do trigo para ele se nutrir. Uhum. Ele usa dos nutrientes do trigo. E aí o trigo, ele é obrigado a se aprofundar mais. Que ele precisa pegar os nutrientes mais de baixo. Dizendo assim, quando a parábola pergunta, né? Então por que não retirar o joio antes? Ele, não, vai chegar um momento. Dizendo assim, o trigo precisa do joio. O joio tem que estar ali, porque o joio ele é bênção para o trigo, porque ele obriga o trigo a buscar em humilhação, a se aprofundar mais no Senhor. Mais profundo. Isso. Em humilhação, é incrível. Muito bom. Porque a gente vive isso no nosso cotidiano, né? E a gente tem o costume, às vezes, ou a tendência, né? De querer separar, ou querer ver quem que é um, quem que é o outro, ou tentar se afastar, ou qualquer... Não. Usa isso para você se aprofundar no Senhor. Isso. Porque quem vai saber na hora certa é o Senhor, é o semeador, né? Porque a gente corre o risco de querer tirar joio, achar que é joio quando era trigo. E a gente corre o risco de ser superficiais porque nos estamos afastando. Isso. Quando, na verdade, nós deveríamos estar se deixando ser humilhado mesmo e buscar mais no Senhor. Exato. E assim, tudo isso que aconteceu eu trago de fato para mim porque foi uma bênção, porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Né? Orgulhosa por me virar, pela força, por tentar resolver as coisas no braço. Orgulhosa por isso. E Deus foi me tornando muito dependente dele. Hoje eu sou muito entregue assim, ao Espírito Santo, muito confiante de que tudo o que está fazendo e o que está acontecendo na minha vida tem as mãos de Deus, né? Tem a ação de Deus. Então, eu assim, aconselho todos. Eu sei que muitas pessoas têm aí suas resistências, suas fraquezas, mas
em nome de Jesus, usa todos os momentos, ambientes, atmosfera de humilhação, porque isso é só uma atmosfera. Poder de se humilhar está sobre nós, e isso é uma bênção. Humilhai-vos, isso é uma bênção, é jogar cinza na cabeça, é vestir pano de saco, é aproveitar esse momento para ver o que Deus está falando, o que Deus quer de fato fazer na nossa vida. Amém. Realmente é tremendo, é tremendo. É o poder do evangelho, né? O maior exemplo disso para nós é Cristo, né? Desceu do seu trono, né? Se fez carne. Esses dias eu ouvi um exemplo que me chamou muita atenção. Como assim que Deus, vamos dizer, abriu mão momentaneamente da onisciência, né? Da onipresença, para vir e viver entre nós, né? Se humilhar a esse ponto, né? Nascer de mulher, crescer, ser criado, aquela questão toda. E a pessoa usou o exemplo assim: você é dono de um aquário e você chega perto dos peixes, eles todos fogem de você. Eles não conseguem te identificar. E mesmo você sendo aquele que joga a raçãozinha, que cuida da temperatura da água, que limpa o aquário, e aí ele falou: como que eles vão te entender? Você vai ter que virar peixe e entrar lá no aquário. Aí ele falou: só que quando você fizer isso, alguns ainda vão te rejeitar, porque você já está no patamar deles, entre aspas, né? Dizendo assim. Então, olha o nível de humilhação do nosso Deus, né? Ele se humilhou sobremaneira, né? Que tornou homem e que veio para servir, não para ser servido, né? E esse texto de Filipenses, pastor Marcos, é muito interessante, porque é Filipenses 2, né? Ele fala assim que ele esvaziou-se de si mesmo, de sua glória. Então, assim, ele escolheu esvaziar-se da sua glória e nascer de um ser humano, né? Olha só o nível, e o texto começa dizendo assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas esvaziou-se da sua forma de Deus, se tornando homem. Então Deus se esvaziou da sua forma de Deus, se tornando homem, vindo até o homem, vindo até nós, se tornando o Emanuel, o Deus no homem, né? Para como homem, sem pecado, ir até a cruz, né? Ter a sua morte, para como o cordeiro aí imaculado, sem pecado, morrer para nos salvar, né? Ele escolheu. Então, de sorte que haja em vós esse sentimento. Sentimento do quê? De se esvaziar. Se humilhou. De se esvaziar, de se humilhar, de se esvaziar. Deus fez isso. Tremendo, né? Tremendo. Tremendo. E assim como ele vive em nós, né? E os frutos dele, né? Tem que surgir da nossa vida. Amém. E isso tem que nascer de nós, né? Se humilhar também e dizer que dependemos dele, né? Que vivemos por ele, para ele. Amém. Toda a glória ao nome do Senhor, né? Amém. Muito feliz, muito feliz. Obrigado mais uma vez. Como eu disse, né? Lá na igreja vocês são referência para nós. Nós que agradecemos. Glória a Deus. Um abração lá. Aqui esses dias. Foi muito bom, um abração lá para a igreja, Rescue Church, New England, Newtown. Um abraço para todo mundo lá, pastor Paulo, né? Pastora Rebeca, todo mundo lá. E algum dia nós aparecemos lá também. A gente vai ter que aparecer, porque agora eles contaram o testemunho. Agora a gente também precisa falar como é que foi o início de o daqui. O daqui. Tem que trazer o pastor Paulo um dia aí também, sentar aqui nessa mesa com a gente. Vai ser legal. Ele vai vir com uma alegria, vai ser muito legal. Mineirão raiz, eu também sou. Mas, gente, tá esperando vocês lá, viu? Foi muito bom. Gente. Mas a gente quer agradecer vocês, né? Mais uma vez pela oportunidade. A gente está aqui no OneCast, podendo fazer parte também aqui, né, da igreja do Senhor Jesus aqui em Columbus, né, a One Way Columbus Church. Que inclusive você colocou outro nome lá, né? OWCC. É isso aí. A mídia aí já está pensando na logomarca. Ficou legal. Ficou legal. Mas obrigado, gente. Obrigado. A gente espera que esse testemunho possa impactar pessoas, falar no coração, porque muitas pessoas passam por tragédias e ficam sempre parado, travado nos porquês. Por quê? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Não. Né? Deixa o Espírito Santo tratar, curar, trabalhar o coração. Se humilha, vai no profundo com o Senhor. Em tudo existe um propósito, porque a Bíblia diz que tudo
é ausência de absolutamente nada. Tudo é tudo. Concorre, contribui, anda, caminha para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então nós precisamos entender que tudo vai colaborar sim. Vai colaborar sim para o bem nosso, para a nossa aproximação do Senhor, para entender que existe um Deus vivo e que para o ser humano, muitas vezes as desgraças que nós vemos aqui não é para Deus. É por causa dos limites do nosso olhar e enxergar nas coisas. Mas para Deus, a forma dele trabalhar é infinita, mas é perfeita. É perfeita. Então nós precisamos confiar. Então eu quero liberar essa palavra para quem está acompanhando a gente. Confie em todo o processo que você está passando. Confie, entregue isso ao Senhor. Entregue isso ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor. Só viva esse processo, porém com o seu coração aberto para que o Espírito Santo possa trabalhar. Porque muitas vezes são na prensa. Jesus, quando ele esteve no Getsemane é lugar da prensa, né? A prensa do azeite. Jesus, quando esteve no Getsemane, Jesus, naquele momento, ele soou gotas de sangue. Ali ele foi prensado para poder extrair a salvação. Muitas vezes nós estamos nessa prensa de azeite, sendo prensados. Por quê? Porque Deus quer trabalhar com a nossa essência, com aquilo que ele pode extrair dessa prensa. Então, não confie na tragédia, confie no que Deus pode extrair dela, porque a essência de Deus vai trabalhar com isso para abençoar muitas pessoas, em nome de Jesus. Mude a pergunta, né? Por quê e para quê? Para quê? Pare de perguntar por quê e comece a perguntar mais para quê, né? O que eu vou fazer com isso tudo? Isso. Tremendo, tremendo. É isso aí, gente. É o Deus que faz florescer no deserto, né? O Deus que é aquela fonte de água viva, né? Eu creio. O Deus que ressuscita mortos, que usa as tragédias para derramar sua glória, continua mais forte, mais vivo do que nunca, né? É o Deus que nós servimos. Então, se você está vivendo um deserto, uma tragédia, uma dor, use disso para relacionar mais com Ele, né? Para estar mais próximo dele, porque é assim que nós temos vivido a vida e estamos mais felizes do que nunca, né? Como você falou, no meio da tragédia, as melhores coisas que poderiam ter nos acontecido, porque é ali que é onde eu conheci mais o Senhor, onde eu me aproximei mais do Senhor. Então, assim, uma pena, né, que a gente estamos na correria, temos que voltar para Conérico, né? Mas muito feliz e agradecido mais uma vez. Obrigado aí quem assistiu, acompanhou, né, Osana, que compartilha. É isso aí, gente, compartilhe mais uma vez, agradecer. Pastor Luiz, pastora Francine, muito obrigado por passar essa experiência para todos aqui. Eu espero que, como é o nosso objetivo de sempre, a gente está sempre levando a palavra de Deus, e eu espero, e eu tenho fé, tenho certeza que esse testemunho vai impactar muitas pessoas e vai trazer um olhar diferente para aquilo que nós cremos e acreditamos e buscamos, né? Amém. E ontem a pastora Francine falou uma coisa que assim não sai da minha cabeça, que todo tempo que a gente tiver que ficar fora, tudo aquilo que a gente for fazer vai valer a pena. Porque se Deus tá separando para você fazer isso, é que vale a pena. E eu tenho exemplo de vocês que estão aqui desde sexta-feira aqui em Columbus, compartilhando com a gente, trazendo experiências novas, né, pastorzão? Sim, sim. Então, assim, para nós é uma honra, muito obrigado. E espero vê-los em breve, tá? Benção. E vocês não parem, gente, não parem. Use mesmo essa revista eletrônica aqui para abençoar a comunidade aí, para abençoar aí todo mundo que está nos acompanhando. Olha, gente, vocês não sabem o trabalho que esse pessoal aqui de Columbus, pastor Marcos, agora os pastores aqui, os que estão aqui, ó, atrás das câmeras. Backstage. O backstage aqui. Vocês não têm noção o trabalho que esse pessoal faz aqui com a comunidade. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, compartilha, porque eles são abençoadores, são gente de verdade, crentes de verdade. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe, compartilhe, dê o like, mande para o maior número de pessoas que vocês puderem. E Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Deus abençoe. É isso aí, tamo junto. Continue aí firme no Senhor. Você é um missionário do Senhor. Amém? Amém. 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 Deus abençoe.